Há quem diga que ela chegou a ir prestar depoimento de ambulância, né? Tal a gravidade aí que ela sofreu depois dessa agressão toda, né? Agora, antes de serem presos, os 2 suspeitos de espancar a enfermeira se apresentaram à polícia na segunda-feira, acompanhados de advogados. Eles prestaram depoimentos e foram liberados na segunda, com a justificativa de que não havia flagrante nem mandado de prisão contra eles. E aí, no dia seguinte, foram detidos. Um terceiro suspeito, que prestou depoimento no domingo, continua solto. Para entender essas idas e vindas aí da Justiça, libera, depois prende, a gente vai entender melhor com o advogado criminalista Cássio Rebouças, que está aqui no estúdio com a gente. Bom dia, doutor. Obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Bom dia, Andressa. Bom, vamos lá. Primeiro, então, houve a agressão, né? Ninguém foi preso no dia. No dia seguinte, então, né? Na segunda-feira, esses 2 suspeitos se apresentaram à polícia, mas foram liberados porque não havia mandado de prisão e nem uma prisão em flagrante, né? Explica pra gente por que essa liberação, e sendo que na terça-feira eles já foram presos. Explica pra gente. Exatamente, Andressa. Veja bem, a polícia só pode prender em 2 situações, ou em uma situação de flagrante delito ou com ordem judicial, com mandado de prisão. Nessa situação, houve uma agressão em um dia anterior, na noite, e no dia seguinte já não haveria mais a situação de flagrante, porque se considera em flagrante delito quem está cometendo um crime ou acaba de cometê-lo, ou logo após é perseguido em uma situação que faça presumir ser ele o autor do crime, ou então, posteriormente, logo após também encontrado com instrumentos ou objetos que façam crer que ele foi o autor do crime. Quando a pessoa se apresenta, então não é flagrante? Não necessariamente. Como elas se apresentaram só no dia seguinte, não havia mais a situação de flagrante e também não havendo um mandado de prisão, agiu corretamente a autoridade policial. Do ponto de vista formal, a autoridade policial agiu corretamente porque não prendeu sem a situação de flagrante e sem mandado, mas posteriormente representou a autoridade judiciária, buscou o mandado de prisão e aí, de posse do mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário, cumpriu a prisão, que agora é uma prisão cautelar, não é mais uma prisão em flagrante, agora é uma prisão preventiva. Agora, a pressão popular, né? Porque quando a enfermeira foi prestar depoimento, inclusive, teve um protesto em frente à delegacia, as pessoas todas muito revoltadas com esse caso, fizeram homenagens a ela, inclusive, né? Essa pressão popular também pode ter ajudado a prender essas pessoas? Pode ter influenciado, mas não é o ideal que a pressão popular justifique prisões preventivas, cautelares, temporárias em geral. Ela pode ter influenciado. Agora, a lei determina que a prisão cautelar ela vai existir justamente para fundamentos que vão ter uma instrumentalização do processo, ou seja, só vai ser preso durante o processo aquela pessoa que for um risco em liberdade, seja porque ela vai praticar novos delitos, seja porque ela está atrapalhando a condução do processo, coagindo testemunhas, destruindo provas, ou se deu algum indicativo de que vai se evadir a aplicação da lei penal, ou seja, que vai fugir. Bom, tudo indica que ela foi agredida porque ela tentou apartar uma discussão, uma briga entre uma mulher e um outro homem, né? Um desses que provocou toda essa agressão aí. Que tipo de crime é esse, né? Que ela tentou apartar uma briga e acabou sofrendo tanta agressão, né? Olha como ela ficou, o rosto completamente deformado ali, com tanta pancada que ela levou, né? Ao que parece, os autores foram autuados pelo crime de tentativa de homicídio. Então, supostamente, eles teriam tentado chegar ao resultado morte por algum motivo alheio à vontade desses agentes, eles foram impedidos. Não se sabe se é efetivamente isso que ocorreu, só as investigações dirão de forma melhor, mas, em princípio, a autuação foi por tentativa de homicídio, que pode ser um homicídio qualificado, inclusive, pela questão do feminicídio. Tá, isso que eu gostaria de perguntar agora. Qual é a possibilidade de ser levado à tentativa de feminicídio? Porque feminicídio é um tipo de homicídio contra mulheres, né? Contra gênero. Agora, é sempre bem mais grave, as punições são mais sérias. Sim, o feminicídio é um tipo de homicídio, na verdade é uma qualificadora prevista no mesmo artigo 121 do Código Penal, onde está previsto o homicídio. Então, assim como o homicídio qualificado por outros motivos, por motivo torpe, por motivo fútil, por impossibilidade de defesa da vítima, há também essa qualificadora do feminicídio quando o homicídio ou a tentativa de homicídio é praticado em razão de razões de gênero. Isso pode aumentar, por exemplo, uma pena em até quanto?
isso vai qualificar a pena, né, que seria uma nomenclatura um pouco diferente. Essa pena que é de homicídio, uma pena mínima de 6 anos, ela vai se aumentar para uma pena de 12 a, se não me engano, 30 anos máxima. Pode duplicar e até triplicar, então, exatamente, né, a pena. O homicídio qualificado tem uma pena muito mais grave do que o homicídio simples. Agora, quando é considerado apenas uma agressão, existe um crime nesse caso? Sim, se não houvesse esse dolo, essa vontade de gerar o resultado morte, se fosse apenas se isso ficar verificado ao longo da investigação, que a vontade era apenas lesionar, vai se responder por um outro delito, que pode ser um delito de lesão corporal leve, né, chamado do caput lá do artigo 129, lesão corporal leve, grave ou gravíssima, a depender dos resultados. Agora, mesmo que a defesa utilize essa possibilidade, né, de apenas uma agressão, não era uma tentativa de homicídio ou uma tentativa de feminicídio, mesmo assim, há a possibilidade deles continuarem presos? Eles podem continuar presos ao longo do processo, né, mas isso não vai ter relação final com uma eventual sentença que venha a ser aplicada, né? Se o rito vai ser um de homicídio ou de tentativa de homicídio, eles seriam julgados ao fim do processo pelo tribunal do júri, o que é diferente se a imputação for de lesões corporais. Isso vai ser julgado por um juiz e a lesão corporal, ainda que grave ou gravíssima, vai ter uma pena significativamente menor do que aquela de homicídio. Sem dúvida. Agora, mesmo que seja apenas um inquérito apontar que tenha sido uma agressão, por exemplo, vai a júri popular? Não, se entender que não foi uma tentativa de homicídio, ou seja, que não foi praticado um crime doloso contra a vida, o juiz competente para o julgamento deixa de ser o tribunal do júri, ou seja, os pares, os populares, e vai para um juiz de direito, um juiz togado. Tá. Agora, só para a gente encerrar, então, qual o passo a passo daqui para frente desse processo? Bom, o processo está em fase de investigação policial, ou seja, de inquérito policial. Terminando as investigações preliminares, o delegado relata o inquérito policial e envia isso ao Ministério Público. O Ministério Público, diante do inquérito policial, que vai imputar a prática de algum crime, seja ele um homicídio, seja uma lesão corporal, ele vai denunciar ou não. Denunciando, que é a ação penal pública, vai se iniciar um processo na justiça e aí com defesa, com produção de provas, inquirição de testemunhas, para ao final chegar-se a uma sentença condenatória ou não. Tá certo, então. Doutor, muito obrigada pela entrevista aqui no Fala Amanhã. Eu que agradeço. É um caso que realmente choca quando a gente vê essas imagens da agressão, né? Realmente, quando uma mulher é agredida na tentativa de apartar uma briga, ou seja, qual for o motivo, é um absurdo, realmente. A gente fica meio assustado, né, de ver, com certeza. Obrigada, viu, doutor?